Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16. Nós estamos falando sobre Saul e falaremos sobre Davi. Hoje ainda falando um pouco sobre Saul. Falamos quinta-feira passada também sobre Saul e hoje também falaremos sobre Saul. Toda a palavra de Deus é digna de aceitação, ela é apta para ensinar, para corrigir, para redarguir, para exortar e para apresentar a todo homem perfeito. Ela é a ferramenta que Deus usa para lapidar os diamantes que congregam na sua grei. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 16, quem encontrou, diga aleluia. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul? Até quando terás pena de Saul? Havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel. Enche teu vaso de azeite e vem. Enviar-te-ei a Jessé o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Pai, fala conosco esta noite, derrama a tua luz e a tua graça, aquece nosso coração, que haja temor, tremor, que haja disciplina na nossa mente, nos nossos sentimentos, para nos trazermos fielmente a atenção devida que a tua palavra deva ter. É assim que eu oro e já te agradeço no nome de Jesus. Todos dizem amém. Olhe para o seu irmão, diga bom apetite. Podeis sentar, meu muito obrigado. Meus irmãos, Saul e Davi, dois personagens bastante conhecidos na história bíblica. Saul e Davi tinham algumas semelhanças. Eles tinham algumas coisas que eram semelhantes um com o outro. Por exemplo, os dois tinham nomes bonitos. Saul e Davi. Saul significa pedido por Deus, e Davi significa amado do Senhor. Os dois também eram bonitos. Saul era um homem bonito, da tribo de Benjamim. A Bíblia diz que dos ombros para cima ninguém era mais belo do que Saul. E a Bíblia também diz que Davi, que ele era um rapaz simpático, ruivo e de boa aparência. Eles também foram guerreiros, ambos eram guerreiros. E ambos também trabalhavam com animais no pastoreio. A diferença é que Davi pastoreava ovelhas e Saul pastoreava jumentas. Mas os dois pegaram caminhos diferentes. Os dois pegaram rumos diferentes. Ambos foram reis. Mas um pegou um caminho e outro pegou outro caminho. E cabe você, através da palavra de Deus, decidir qual é o caminho que você vai pegar. Dá para ver que Saul pegou um caminho não satisfatório, porque a Escritura chega ao ponto de dizer que o próprio Deus não tinha mais pena de Saul. Deus olha para Samuel e o próprio Samuel tem pena de Saul. Mas Deus diz: até quando tu terás pena de Saul? Eu o rejeitei, eu o abandonei para que ele não reine mais sobre Israel. Isso é doloroso ouvir de uma pessoa. Isso é doloroso ouvir de um amigo. Imagine ouvir isso da boca do próprio Deus. O que será que Saul teve de tão grave nas suas decisões, na sua vida, na sua história,
que o levaram a ser tratado com uma expressão tão pesada do próprio Deus: eu o rejeitei, não tenha pena dele. Quais foram os erros deste Saul? O que é que esse Saul desenvolveu em sua vida que o transformou neste monstro rejeitado por Deus? E olha que Saul não é uma má pessoa. Saul não pode ser chamado de uma má pessoa. Eu disse aqui, Saul é apenas alguém que adoeceu, alguém que se perdeu, alguém que perdeu a direção. Porque vida cristã não se forma aqui na terra. Todo momento tem que haver vigilância. Começar é fácil, chegar ao final é um desafio. E muitos começam bem, como ele começou bem, mas muitos terminam mal, porque a vida cristã é um desafio. E só chegaremos ao fim se estivermos desenvolvendo a nossa caminhada, seguindo as placas sinalizadoras da vontade de Deus, que Ele põe através da sua palavra enquanto caminhamos. O que foi que Saul fez de errado? Em primeiro lugar, cuidado. Primeiro erro relacionado a Saul é que Saul é fruto da rebeldia e de um desejo que feria o coração de Deus. Você pode repetir comigo? Saul era fruto de rebeldia de um povo que feria o coração de Deus. Veja só, ele foi ungido, Deus o fez rei, mas Deus o fez rei por concessão à vontade do povo. E quem é o povo? É um povo que quer Ele, é um povo que quer abraçá-lo, é um povo que quer rei. Mas esse desejo do povo fere o coração de Deus, fere a alma de Deus, fere os princípios de Deus. O povo tem um desejo que machuca a vontade de Deus. E mesmo Saul sendo ungido de Deus, ele foi ungido não pela vontade perfeita, mas pela vontade permissiva de Deus. Ele não foi levado ao reinado por vontade perfeita, mas por vontade permissiva, porque o povo queria. Ora, senhoras e senhores, eis aqui um grande perigo. É quando você é levado não pela vontade de Deus, mas por concessões e permissões, porque tem muita gente que quer, tem muita gente que quer você, e você começa a andar não pela vontade de Deus, mas pelo que acha a maioria, mas pelo que o povo pensa ser legal, mas pelo que o povo deseja, e você começa a ser ungido, ser usado, ter dom de Deus, mas para satisfazer os caprichos de um povo que o idolatra, que o quer, que o busca, mas não está este povo dentro da vontade de Deus. Alô? Isso é uma coisa muito séria. Eu já fui muito abraçado por pessoas importantes, acredite se quiser. Eu já fui abraçado por empresários milionários. Eu já fui chamado por grupos de pessoas para abrir igreja. Queremos você, cremos que você é o pastor ideal. Uau! Eita, que coisa maravilhosa. Um grupo de pessoas em Fortaleza chegou para mim e disse: olha, se você abrir, nós já temos mais de 50 pessoas para lhe seguir. Uau, é muita gente me embajulando, me aplaudindo. Queremos você, você é o obreiro nosso, você é o nosso pastor. Oh, meus irmãos, que perigo é quando você vira o obreiro do povo e não o obreiro de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você: nunca queira ser o pastor do povo, queira ser o pastor de Deus. Nunca queira ser um obreiro do povo, queira ser o obreiro de Deus. Nunca queira ser o crente do povo, queira ser um crente de Deus. Nunca queira ser um cristão do povo, queira ser um cristão de Deus. Porque Paulo disse: se nós nos preocupássemos em agradar aos homens, não seríamos servos de Jesus Cristo. Importa agradar a Deus e não aos homens.
Quem já está entendendo, diga aleluia. Olhe para o seu irmão e diga: primeiro agrada a Deus, depois se preocupa com o que os outros vão dizer. Todo homem de Deus, primeiro, antes de agradar o povo, ele agrada a Deus. Depois de agradar a Deus, é que se alguém quiser se agradar, se agrade. Os homens de Deus primeiro são aclamados por Deus. Mas Saul era fruto de um desejo que desagrada a Deus. Não que Saul estivesse desagradando a Deus, mas ele é usado pelo sonho de pessoas que não estão na direção de Deus. E pode ser o melhor homem, sim, entrar na onda de gente que está fora da vontade de Deus, você se quebra lá na frente. O povo queria um rei e Deus dá. Saul era bonito, Saul era ungido, mesmo sendo do desagrado do Senhor. E a Bíblia diz que ele foi profeta. 1 Samuel 10:10 diz: profetizou com os profetas, derrotou os amonitas. E a Bíblia diz que foi uma linda vitória. Foi uma vitória tão grande que chegou ao ponto do povo querer idolatrar-o. Ele se empolga, ele começa a fazer o que Deus manda. Sabe por quê? Porque era lua de mel. Diga comigo, lua de mel. Irmãos, tem coisa melhor do que lua de mel? Os que já casaram, os que não casaram não sabem nem o que é. Mas lua de mel é bom demais. Eu não entendo pessoas que vão para a lua de mel, aí você olha as fotos, é de manhã na praia, de tarde no rio, de madrugada na cachoeira. Aí, irmãos, meu Deus do céu, Deus me livre, o sangue de Jesus tem poder. O negócio, você foi para a lua de mel, foi passear. Não, meu tempo não era assim não. Mas olha, a lua de mel é coisa linda. Irmãos, a lua de mel é só amor. Você acorda de manhã, já vai cheirando, já de tarde é cheirando, de noite é cheirando, amanhã é cheirando. Irmãos, é só cheiro, é lua de mel. Ninguém sabe que seu relacionamento é de Deus ou não na lua de mel. É com o passar dos dias, é com o passar dos tempos. Saul vai prosperando, vai se dando bem, mas de repente estoura uma guerra dos filisteus contra Israel. E é aí que começa a derrocada de Saul, porque ele agora começa a reinar não para a vontade de Deus. Ele começa a reinar para a vontade do povo, e ele se torna servo do povo e não servo de Deus. Samuel se demora, e Samuel disse: espere, porque eu vou sacrificar antes da batalha. E a Bíblia diz que o povo começa a se retirar, começa a perder pessoas, começa a pessoas se entristecerem por causa da demora de Samuel. O que é que Saul faz? Ele se preocupa mais com a tristeza, com a impaciência, com o que estava pensando as pessoas, do que com a vontade de Deus. O povo está ficando triste, o povo está... meu Deus, mas Deus ordenou e eu estou entre a cruz e a espada. Eu estou sem saber o que eu realizo, se eu realizo o que o povo quer ou se eu realizo o que Deus quer. Mas o que Deus está querendo está roubando de mim a popularidade, e eu não quero perder a minha popularidade. Eu quero ser uma pessoa popular, mas Deus está me jogando na impopularidade. E aí o que é que eu faço? Esse negócio de popularidade é uma das maiores artimanhas do inferno para derrubar crente. Preocupar-se com o que os outros acham, com o que os outros pensam, com a cara dos outros. Meu irmão, se você for preocupar-se com isso, você morre. Você tem que viver para a vontade de Deus, para realizá-la, mesmo que isso venha lhe custar amigos,
mesmo que isso venha lhe custar cara feias, mesmo que isto venha lhe custar a perca da simpatia de pessoas que antes andavam do seu lado, se você perceber que você está dentro da vontade de Deus, meu irmão, fica firme, te aguenta, porque se tu sair da vontade de Deus, na lua de mel muitos te cercarão, mas quando chegar os dias maus, nenhum ficarão. Mas que quando tu permanece na vontade de Deus, o início é ruim, muitos não te entenderão, muitos não te compreenderão, mas se você permanecer, seja tarde ou seja que hora for, eles vão dizer realmente, Deus é Deus na vida dele, porque ele está de fato andando com Deus. Agora, se você sair da ordem de Deus, aí você fica um tempo com o povo, mas depois se extravia tudo, porque o que não está dentro da vontade de Deus não permanecerá. Alô? Pastor, o que o senhor está dizendo? Deixa eu só dizer uma coisa. O que eu estou dizendo já está preparado há muito tempo. Eu escrevi com meu punho, já tem dias, e botei para pregar hoje. Já tem muito tempo que isso aqui está escrito. Porque tem alguém que pode dizer, pastor, por que o senhor está dizendo isso? Isso cola com alguma coisa? Isso está dando... Não, meu irmão, não sei se cola com nada. Vocês que se viram com o que vocês estão ouvindo, e vocês pensem o que quiser. A mim importa pregar o que Deus está mandando. Mas, pastor, eu queria ouvir uma coisa mais light, uma coisa mais agradável, uma coisa mais engraçada. Meu irmão, me desculpe, aqui a casa tem dono e o dono não sou eu e nenhum obreiro aqui. Quem manda aqui é papai do céu e é a palavra dele a maior autoridade. Diga comigo, eu fui chamado para servir a Deus. Pastor, e até onde vai a minha reverência a questões de lideranças de homens? Aqui eu vou tirar uma dúvida. Porque tem outro lado da moeda. Tem aqueles que ouvem isso e dizem, está vendo aí? Aí mata pastor, pisa pastor, fala mal do pastor, não se respeita a autoridade, porque importa agradar a Deus e não aos homens. Cuidado, não é assim não. Você tem que obedecer e respeitar os homens até onde eles estiverem enquadrados dentro da palavra de Deus. A partir do momento que ele partir para a desobediência, camutuar pecado, esconder pecado, alisar gente desmantelada por causa de posição e de aglomerar gente dentro da igreja, aí você não obedeça mais não, porque já saiu da direção de Deus há muito tempo. Quando o homem está dentro da direção de Deus, ele não negocia com aquilo que para Deus é ofensa. Quando o povo vai pedir o rei, a Bíblia diz que Samuel ficou triste. Não, nós queremos um rei, você está velho. E os teus filhos não andam nos seus caminhos. Ainda disse, teus filhos não prestam. E Samuel ficou triste, não fique triste. Eles rejeitaram, foi a mim, não foi a você não. E eu vou dar um rei para eles. E esse rei vai reinar para eles mesmo. Você nunca vai ver Deus dizer, ele reinará para fazer a minha vontade, ele reinará para mim. Não, é um rei para o povo. Vocês sabem o que é que um rei precisa? Ele vai pegar meninos de vocês, rapazes, para botar como servo dentro do palácio. Ele vai pegar filhas de vocês. Ele vai precisar de dinheiro, de comida. Vocês vão ter que trabalhar, plantar para dar de comer a ele. Vocês sabem, o povo não quer. Porque você está velho e seus filhos não andam diante dos seus caminhos. Samuel se revoltou e disse, fica todo mundo aí, chama todo mundo. O velho chegou e disse, eu estou velho, mas levante um aí, para dizer que eu enganei, que eu roubei, que eu defraudei. Se levante um aí. E vocês falaram mal dos meus filhos, mas esses envenenados estão no meio de vocês. Porque a Bíblia diz que os filhos de Eli eram pecadores. Mas onde é que os filhos de Eli estavam? Dentro do tabernáculo, trabalhando com ele.
Samuel disse: eles não prestam, mas eu não estou com nenhum aqui passando a mão na cabeça. Eles estão aí no meio de vocês, porque eles são meus filhos, mas desmantelados do jeito que eles estão, nenhum fica aqui comigo. Eles ficam aí no meio da bagaceira com vocês. Comigo não, porque o meu compromisso é com Deus. Aleluia. Você pode olhar para o seu irmão e dizer: o negócio é sério com Jeová, viu, meu irmão? Agrada a Deus, meu querido, agrada a Deus. Segundo problema de Saul, ele era capaz de loucuras para não perder a popularidade. Já falei um pouco sobre isso. Ele vê que Samuel está se demorando e o povo está se espalhando. Aí ele vem: estou caindo na popularidade, vou fazer uma coisa nova. A igreja está diminuindo o fluxo de pessoas. O que é que a gente faz? Bota um jogo de luz, pastor. Faz um show gospel. Joga fumaça, aquelas máquinas de fumaça, parece um inferno. Bota jogral, as meninas. Passa filme no domingo. Já tem pregador botando a novela da Record para o povo assistir. Aí o ator de Faraó diz uma frase para José, aí ele prega em cima da frase da novela. Para não perder a popularidade, para ter fama de bom. Tem pastor que mente mais num minuto do que o macaco pula no ano. Para ter fama de bom, não perder a popularidade. E aí vai dengando os crentes. Qualquer coisinha não é dengando os crentes. Com medo de popularidade. E ele olha e diz: meu Deus, o povo está me abandonando. Quer saber de uma coisa? Agora eu vou encostar a coroa e vou virar sacerdote. Era proibido, ele era rei e não sacerdote. Ele é reprovado por causa do sacrifício. Porque, meu irmão, você só tem uma forma de manter sua autoridade diante do povo: se você se submeter à autoridade. Alô, alô? Olhe para o seu irmão e diga: quer ter autoridade? Toda autoridade tem que estar submissa a alguma autoridade. Sabia disso? Quando uma pessoa é autoridade, ela tem que ter alguém acima dela. Se ela não tiver ninguém acima dela, ela não é autoridade. Como é que Saul quer que o povo obedeça a ele se ele não obedece a Deus? Como é que ele quer que o povo respeite a ele se ele não respeita as normas de Deus? Então deixa eu dizer uma coisa para você: se submeta a Deus, apesar disso lhe causar transtornos com o povo. Ele é capaz de tudo para manter a popularidade. E essa é a diferença entre Saul e Davi. Você lembra o que foi que Davi fez quando Absalão usurpou o reino? Quando Absalão tomou o trono, foi que ele disse: bora, vamos sair, vamos para o deserto, bora correr, deixa ele aí. Você lembra quando Simei saiu e começou a amaldiçoar Davi? Eu te amaldiçoo, desgraçado, seu infeliz. Joabe puxou a faca e disse, a espada disse: quer que eu arranque a cabeça desse verme? Davi disse: não mate ele, porque se for Deus que estiver mandando ele amaldiçoar, não adianta matar não, a maldição pega. Agora, se não for Deus que estiver mandando, essa maldição dele não vale de nada, deixa ele aí. Homem debaixo da autoridade é assim. Bora, Absalão tomou, bora correr. Porque o que Davi não queria perder não tinha nada a ver com o trono. O que Davi não queria perder era a presença de Deus.
Tem gente, irmãos, que prefere se agarrar com os títulos, com os nomes, com a aparência, com a posição, com o cargo. E tem gente tão doida por cargo que anda por aí toda carregada. É uma catinga medonha. Davi ama Deus. Saul ama o trono. E Deus vai tirar essa geração que ama trono, que ama poder, que ama aparecer, que ama a glória dos ofícios. E Deus vai colocar gente que ama Ele, que quer Ele, que deseja Ele e que serve a Ele por amor a Ele. Cuidado, meu irmão. A Bíblia diz sobre Saul. Sabe o que a Bíblia diz sobre Saul? Saul nunca perguntou pela arca de Deus. Sabe o que é isso? É um crente que chega no culto e ele nunca perguntou pela presença de Deus. A Bíblia diz que nos dias de Saul, ele nunca perguntou pela arca de Deus, porque o que Saul quer é trono, é o trono, é defender o trono, é proteger o trono, é proteger minha posição. E para isso eu mato filho, eu mato filha, eu mato pai, eu mato mãe, eu mato amigo, eu mato sacerdote, eu consulto macumbeira. Eu não quero é perder o trono. Não faça isso. Ame a Deus. O povo vai para a guerra, a batalha começa contra os filisteus. E Saul dá uma ordem real. Ninguém come. Nenhum soldado come. Só que quando ele deu essa ordem, o filho dele, Jonathan, não estava com ele, estava na guerra. E o Jonathan não ouviu, mas foi uma ordem real. E o Jonathan encontra comida, vencem a batalha, mas o Jonatas come. E quando o Jonatas come, Saul vai mandar consultar o Senhor para saber se deve continuar a batalha. E Deus diz: olha, alguém comeu aí. E eles vão tirar a sorte para saber quem foi que quebrou a ordem do rei. A ordem cai sobre Jonas. E Saul tinha dito que o homem que comer seria morto. Quem comer morre. Tá todo mundo com fome, mas Jonas comeu. Aí eles jogam a sorte, cai em cima de quem? Jonas. Aí Saul diz: dei a ordem que tinha que morrer quem comesse. Mata Jonas. Aí o povo diz: mata o quê? Eu sou o rei, mata Jonas. Mata não. Quem está entendendo? Aleluia. Mas eu dei a ordem que quem comesse morria. Mas você não vai matar seu filho Jonatas. Que coisa triste é quando o pastor, irmãos, começa a não ter mais autoridade com as ovelhas. É quando você não tem mais autoridade com seu filho. Você diz uma coisa: quem é você para dizer isso? Velho sem vergonha, mãe covarde. Já pensou você ouvir isso? Saul agora virou um fantoche. A palavra dele é negociada. Ele não tem autoridade para cumprir o que ele havia prometido. Por causa de quem? Do povo. O povo diz: vai fazer isso não. Não. Depois ele vence os amalequitas. E o que é que Deus disse? Vença os amalequitas, mate os amalequitas, destrua os amalequitas. E olhe, tem mais: não pegue nem vaca, nem ovelha, nem gado, nem animais. E mate o rei Agag. Ele vence a guerra, destrói os amalequitas, mas deixa o povo pegar as ovelhas e o gado gordo. E deixa Agag vivo. Eu falei sobre Agag na quinta passada, sobre o que Agag significava.
coisas que nós devemos jogar fora da nossa vida cristã, mas nós somos relapsos em tirá-las de nós mesmos. E ele leva Agag para visitar a corte. E quando Samuel vem, Samuel diz: mas Deus mandou destruí-los, e você não destruiu. Ele diz: mas foi o povo. Ele estava fazendo de tudo para não perder o povo. Samuel mata Agag e diz: se você tivesse obedecido, Deus teria hoje firmado o seu reinado em Israel. E a Bíblia diz que quando Samuel vai, ele agarra Samuel e diz: não vá, não vá. E ele agarra com tanta força que rasga a orla da vestimenta de Samuel. E sabe o que é que Samuel diz? Assim como tu rasgastes a minha orla, hoje Deus rasga o teu reinado, para não reinares mais sobre Israel. Saul agora é um rei, coroa na cabeça, falando como rei, roupa de rei, jeito de rei, título de rei. Para o povo ele é rei, mas para Deus não é mais. O que tem de gente, irmãos, que é para todo mundo, só não é mais para Deus. Não adianta ter roupa de crente, cabelo de crente, Bíblia de crente, jeito de crente, linguajar de crente, cacuete de crente, mania de crente, moca de crente, se você não é mais para Deus. Virou um homem sem palavra. A Bíblia diz que ele prometeu ao homem, preste atenção, prometeu ao homem que vencesse Golias, que ele daria sua filha Mereba. O nome da bichinha era feio, Mereba, isso é nome de gente? Como é o nome de sua esposa? Mereba, ainda bem que quase Pereba. Ele disse: olha, a quem venceu o gigante eu darei minha filha Mereba. E sabe o que ele fez? Ele descumpriu a ordem por causa de conveniências políticas. E em vez de dar Mereba para Davi, ele dá Mereba a um homem que nem de Israel era, e dá para Davi Mical. Ele era um homem sem palavra. E ele começa a ver que o povo começa a gostar de Davi. O povo começa a olhar para Davi e simpatizar com Davi. As virgens de Israel começam a olhar para Davi e se engraçar de Davi. A Bíblia Sagrada nos diz que Davi, onde passa, é aclamado. Saul vai ligar o Jornal Nacional, e quando ele liga o Jornal Nacional, está o Jornal Nacional, o repórter dizendo: o maior guerreiro de Israel é Davi. Ele muda o canal. Quando ele muda o canal, está passando a propaganda: compre já baladeiras de Davi. Vai passando: compre para o seu filhinho bonequinho de Davi. Aí ele vai: desliga a televisão, liga o rádio. Quando liga o rádio, está louco. Agora você vai ouvir o último som nas paradas de sucesso. Vai, solta aí. Aí as meninas: porque Saul matou milhares, mas Davi seus 10 milhares. Ele... tenho que matar esse desgraçado. Tenho que destruí-lo. Já peguei minha filha Mereba e dei para Adriel, mas a minha filha Mical já está apaixonada por ele. Vou jogar um desafio para ele. Esse menino, não estou gostando dele não. Ruivinho, bonitinho, charmosinho, valentinho. Jonathan está apaixonado por ele. Mical está apaixonada por ele. Tenho que dar um jeito de matá-lo. Davi, quero que você vá lutar contra os filisteus, e eu quero que você arranque 100 prepúcios.
Você sabe o que é prepúcio? Eu não preciso dizer não, né? Quem sabe o que é prepúcio? Sabe, graças a Deus, pronto. Só foi o que Davi fez. Davi era invocado. E Davi era um homem que não fazia só o que lhe mandavam fazer. Ele fazia mais do que lhe mandavam fazer. Porque quem é o bom servo, fiel, é aquele que não faz só o que lhe mandam, mas faz mais do que lhe mandam. Ele vai e sabe o que é que ele faz? Em vez de trazer 100 coisas, ele traz 200. Chega nos pés de Saul e ó, Saul diz: esse desgraçado escapou. Capou todo mundo e escapou esse infeliz. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu tenho que matá-lo, eu tenho que destruí-lo. Mas não destrói não, porque aquele a quem Deus escolhe jamais será destruído, enquanto os propósitos de Deus não se cumprirem. Você pode aplaudir o nome do Senhor. Terceira coisa negativa de Saul. Saul perdeu a capacidade de enfrentar desafios. Você pode dizer comigo: Saul perdeu a capacidade de enfrentar desafios. Você quer ver um crente morto? É quando ele não enfrenta mais desafios, é quando ele se acomoda, é quando ele se acienta, é quando ele perde o espírito guerreiro. Gente, quem era Saul? Ei, o maior guerreiro de Israel. Saul nunca perdeu uma batalha. Valente, guerreiro, destemido, espada gigante, armadura real, extraordinária. A Bíblia diz que não tinha ninguém que manejasse espada tão bem como Saul e Jonatas. Mas agora sobe toda manhã e toda tarde um gigante filisteu incircunciso, o gigante Golias, o gigante de Gate. E ele grita: não tem marcha aí não. Não tem homem aí não para lutar contra mim. Vem aí quem é macho. Cadê os cabos valentes aqui? Aparece agora. Irmãos, e a Bíblia diz que todo Israel ficava com medo. Todo Israel ficava cheio de pavor de ver aquele gigante desafiar o povo de Deus. E eu pergunto: e onde é que estava Saul? Onde é que estava Saul? Dentro de uma tenda, olhando para a armadura, mandando cabarear a armadura com pano. Do que adianta ter armadura se não tem coragem? Do que adianta ter espada na mão se não tem coragem? Aqui tem gente que era guerreiro na obra, que trabalhava na obra, que evangelizava, que orava, que se levantava de madrugada, que clamava, que mandava fazer uma coisa, ele fazia logo, era 5. Mas está perdendo a capacidade de guerrear, está se acomodando. Irmão, se a gente se acomodar, isso é eu, é qualquer um, a gente cai, e os Golias começam a rir da gente, mangar da gente, zombar da gente, e o povo de Deus não foi chamado para servir de chacota para os Golias desta vida, não. O povo lá de fora tem que saber que este povo aqui não é peteca do diabo, não. Esse povo aqui é cidadão do céu. Se o Golias do mundanismo está desafiando você a pecar, derrube ele hoje com sua fé. Se o Golias da imoralidade sexual está lhe desafiando, mostre que você é capaz de vencê-lo pelo meio do nome de Jesus. Se o demônio e o Golias da pornografia lhe desafia na sua casa, dê um tapa na cara dele, fazendo do seu computador uma tela cheia de culto, de louvor, de adoração e de louvor a Deus. Derruba Golias. Cadê os machos daí?
E quando eu falo de bravura, irmãos, eu não estou falando da questão sexual, não, que qualquer um é macho. Estou falando de encarar desafios, de ser contado na hora da dificuldade e dizer: estou aqui, pastor, bora lá. Esse gigante aí, nós vamos esbagaçar ele como se esbagasse um pão. Estava lá Saul choco. Davi chega. Quando Davi chega, porque quem era certo em enfrentar o gigante era Saul, mas ele não vai. E Deus, irmãos, tem uma coisa que Deus não gosta. Deus não gosta de um coração que não topa enfrentar pela fé os desafios da vida. Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: Deus não gosta de um coração que não topa pela fé enfrentar os desafios da vida. É esposas que se desencantam com o marido covarde. É pessoas que se desencantam com um cônjuge porque é covarde, não tem coragem de fazer nada. Se tem uma coisa, irmão, que Deus não gosta, graças a Deus, é de covarde, de gente frouxa, de gente mole, esses cabas mole. Tem medo de demônio, de diabo, de macumba, de bruxaria, de catimbó, de olho gordo, de galinha preta. Os camaradas que sempre tudo, os calça frouxa, crente de meia tigela. Deus quer homens corajosos. Só foi que ele disse para Gideão: diga os covardes que vá-se embora, diga os covardes que voltem. Na minha obra tem que ser guerreiro. Na minha obra ser... meu irmão, isso é sério. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? Os tímidos não herdarão o reino do céu. Os tímidos. Acaba tem um dom de pregar, tu prega. Eu não sei não, quem sabe é Deus. Deus deu uma linda voz, tu canta, irmã. Sei não, quem sabe é Deus. Deixa de ser covarde. Se Deus te deu um dom de ler a Bíblia, entender a Bíblia e de pregar, você sabe falar, não fique com esse negócio de sei não, você sabe que você prega. Bote 3 pessoas na minha frente, pastor, que eu falo que Jesus salva, liberta e transforma. Que é isso, rapaz? Deus gosta de gente valente na obra, de gente que pode estar esbagaçada, mas diz: Senhor, eis-me aqui, conta comigo. Olhe para o seu irmão e diga para ele: não perca o espírito guerreiro, não acorde ele. Você pode ter passado o dia trabalhando, meu amigo. Se a presença de Deus chegar em você aqui, você não lembra nem que trabalhou. Que história é essa? Você pode estar escambichado, mas quando você entra na presença de Deus, você é renovado. Aleluia! Davi faz uma viagem de Belém, de mais de 10 quilômetros a pé, levando comida. Chega lá, vê o gigante. Tem macho aí não? Davi diz: tem. Aqui tem macho. Quem é esse jumentão aí que está desafiando os exércitos do Deus vivo? Menino, se aquieta, isso aí é um gigante. Ele é tão grande que não tem quem derrube. Davi disse: ele é tão grande que não tem quem erra uma cabeça desse tamanho.
Eu vou lutar contra ele. Agora era sabido, viu? Não era burro não. Ele disse: o que é que o rei vai dar para quem vencer esse bichão? Primeiro, cercá-lo-á de riquezas. Aleluia. Segundo, vai casar-se com sua filha, Mereba. O nome é feio, mas deve ser bonita. E terceiro, estará para sempre esta família isenta de impostos em Israel. Quando ele disse: eu vou, começou a confusão. O irmão dele, Eliabe, olha o jeito de Eliabe. Veio só se amostrar. Porque a primeira coisa que acontece com quem está querendo fazer a obra é que fica gente dentro da igreja com inveja. Babão do pastor. Sei o que quer aparecer. Quer aparecer não, você que é covarde, só fica nas arquibancadas assistindo. E o irmão teve coragem de entrar na batalha. Sai do meio. Pastor, o que é que eu faço com o espírito de Eliabe? Sabe o que ele ouviu? Eliabe virou as costas e saiu. Aí foi para outro, disse: o que é que o rei vai dar se eu matar aquela besta fera? Vai dar. Ele perguntou 3 vezes o que é que o rei ia dar. E sabe por que ele sabia? Perguntou, porque era verdade, irmãos, que ele sabia que a batalha já estava ganha. E por que a batalha estava ganha? Porque ele tinha convicção de que aquela guerra era do Senhor. Você sabia que tem crente dentro da igreja arrumando confusão por aí afora, errando, balagando, fazendo o que não agrada a Deus? Aí vem para a igreja e diz: essa batalha não é minha, é do Senhor. E Deus diz: minha mesmo não é sua, se vire. Irmão, estamos querendo dar essa batalha, não tereis que pelejar, é o Senhor, vai nessa. Se é seu, se é problema seu, se foi você que criou, é seu. Agora tenha certeza de uma coisa: se você estiver numa coisa e você tiver certeza que não tem nada a ver com você, que tem a ver com a honra do nome de Deus, pode entrar nessa peleja, que a vitória já está decretada, porque Jeová não perde peleja. Aplaude a Jesus de Nazaré. Quarto, Saul não foi capaz de subjugar seus ciúmes. Alô? Não minta. Você já sentiu ciúme de alguém? Ciúmes de você. Não é errado sentir ciúme. Eu sinto ciúme. Quando eu sei que tem um irmão pastor, tem uns irmãos de outra igreja querendo me levar lá para outra igreja. Meu irmão, você não sabe como é que eu fico desviado. Fico desviado. Ciúme. Quer dizer que você não tem ciúme da sua esposa? Não aquele ciúme doentio, né? Que a mulher tem que ficar como uma pedra no culto. Se olhar, já olha com medo. Não é isso, não sou doido. Que aí já é insegurança. Mas todo mundo tem um pouquinho de ciúme. Sabia que até o Espírito Santo tem ciúme? A Bíblia diz que o Espírito Santo tem ciúme de vós. A Bíblia diz que Deus é um Deus que tem ciúmes. E que às vezes Deus diz: olha, Israel me rejeitou, não tem problema, eu vou meter ciúmes nele, chamando um povo que não era meu povo. E hoje os judeus têm tudo ciúmes de nós, porque os segredos do Evangelho foram revelados à igreja e eles não sabem de nada do que a gente sabe. E eles ficam tudo em doido. Como é que eles sabem disso? Como é que eles têm? Meu irmão, é Deus metendo ciúmes. Saul tem ciúmes de Davi, porque Saul vê que Davi é tudo o que ele não é. Irmãos, você tem que reconhecer que sempre vai existir pessoas mais preparadas do que você, mais bonitas do que você, mais inteligentes do que você, e que vão ter muito mais sucesso do que você. E você precisa saber administrar o seu reconhecimento, senão pode virar uma doença. Saul admira tanto a Davi,
que esta admiração vira uma doença. Se você olhar nos anais da história, as grandes celebridades que foram assassinadas, mais de 50% foram mortas por fãs. A pessoa queria ser tanto aquela celebridade que, não conseguindo, disse: eu não sou, ele também não vai ser, e mata. Caso de John Lennon e tantos outros aí. Saul tem ciúmes de Davi, porque, irmãos, ele foi tomado de uma angústia e de um ciúme incontrolável. Davi é jovem, bonitinho. Davi vence quem ele não teve a coragem de enfrentar. Jonas, que é filho de Saul, ama mais Davi do que o próprio pai. Quando Saul trama matar Davi, a Mical entregou a trama do pai. Ele já conquistou minha casa, meus filhos. As músicas de Israel dizem que ele matou 10 milhares e eu só 1.000. O Jornal Nacional noticiou isso, o rádio só toca a música dele. E ele começa a ficar endemoniado, sabe por quê? Porque inveja adoece. Você pode dizer comigo? Inveja adoece. Olha para o seu irmão e diga: não entre nesse caminho, inveja adoece. A Bíblia diz em Provérbios que a inveja apodrece até os ossos. Por isso que a Bíblia diz que quando Caim invejou Abel, descaiu-lhe o semblante. Cara de invejoso. Descaiu-lhe o semblante. Apodrece os ossos. Pergunta ao seu irmão, diga: você tem inveja das pessoas? Tem pregador que tem inveja do outro, pastor que tem inveja do outro, cantor que tem inveja do outro. A irmã está cantando aqui, mas se a outra subir e tiver uma voz melhor do que a dela, ela fica toda revoltadinha. É isso aí. Tenha não, irmão. Tem inveja de ninguém não, rapaz. Seja você. E aí ele começa a ficar endemoniado. E quem é que mandam chamar para tocar harpa? Davi. Quando Davi toca a harpa, a Bíblia diz que ele pega uma lança e atira em Davi. Ele quis matar também o próprio filho, atirou no filho, por causa da amizade com Davi. Davi agora sai correndo, se retira dali, porque sabe que está correndo risco de vida. E em vez de Saul dominar aquele sentimento, ele se entrega àquele sentimento. E em vez dele correr atrás dos filisteus e dos inimigos, ele passa a correr atrás do seu irmão. Olhe para o seu irmão e diga: você foi chamado para correr atrás do capeta e tomar as almas, e não para correr atrás da vida do seu irmão. Crente que corre atrás da vida dos outros para ver a queda não prospera. Vai cuidar da sua vida e vai pôr a tua vida no altar para tu não cair. Deixa quem quiser viver sua vida. Eu não tenho tempo. Quinto, Saul era incapaz de sustentar suas reconciliações. O que é isso? Gente que diz: me perdoe. Está tudo perdoado. No outra semana ela já está com raiva de novo. Você conhece gente assim? Não, está tudo bem, tranquilo. Quando é no outro dia ela já está com raiva de novo. Não sustenta as reconciliações. Saul está atrás de Davi para matá-lo. Comeu alguma coisa estragada, deu-lhe uma dor de barriga. Está na Bíblia, irmãos, me desculpe, está na Bíblia. Tem o que dizer. E Davi estava mais Joabe dentro de uma gruta,
escondido, com medo de Saul, e Saul tem uma dor de barriga e diz: vou aliviar dentro daquela gruta. E entra, irmão, diz a Bíblia que ele arreia a sua roupa de costas para Davi. Saul estava aqui de costas e Davi aqui mais Joabe com a espada na mão. E ele começa a coisar. A Bíblia que diz, vocês vão me perdoar, a Bíblia diz. Começa a derramar aquela desinteria. E Joabe com Davi, e diz a Bíblia que Joabe dizia: mata Davi, mate depressa. Olha, se não matar nós vamos morrer, mate antes que ele nos mate. E Saul, mata. Isso, não, Joabe, não posso. Tomara que ele acabe logo isso aí, mas não posso. Sabe o que é que ele faz? Ei, se recuperem. Ele corta um pedaço da veste de Saul, para lembrar Saul a roupa que ele rasgou do profeta. Ele agora rasga de Saul. Quando Saul sai, Davi olha que ele está lá embaixo, aí Davi sobe e diz: ei, eu não te matei porque eu não quis. Já pensou se tu morre hoje, Saul? Se fosse eu, tinha dito. Tu ia entrar para a história como o homem que morreu. Sabe o que é que Saul faz? Diz aí. Quando vê Davi lá em cima com um pedaço de pano da roupa dele. É verdade. Me perdoe, Davi. Parece até alguém chorando, né? Me perdoe. Realmente eu estou errado. Você nunca fez mal a mim. Você nunca quis fazer mal a mim. E eu estou fazendo coisa errada. Pode descer, Davi. Eu não vou lhe fazer mal, não. Davi diz: desço nada, meu. E Saul vai embora. Davi diz: talvez ele me perdoou. Mas Saul vai, dorme no acampamento. Quando é no outro dia, ele acorda e tem outra crise. E a Bíblia diz que ele agora quer novamente matar a Davi. Quer de novo destruir Davi, porque Saul era um homem que não sustentava suas reconciliações. E se alguém não sustenta suas reconciliações, é alguém que Deus rejeita. Muito cuidado com o tema perdão. Muito cuidado com o tema perdão. Porque o cristão verdadeiro deve perdoar. Porque uma das maiores expressões do amor de Deus na minha alma é que quem ama, perdoa. Por mais difícil que seja, perdoa. E perdoar não é se esquecer, é se lembrar sem sentir dor, é se lembrar sem sentir raiva, é se lembrar sem sentir qualquer sentimento de vingança. Sabe qual é, em último lugar,
O maior erro de Saul é que ele cospe em tudo que um dia ele defendeu. Você pode dizer comigo? Cuidado para não cuspir em tudo que você um dia comeu. Tem muitas coisas, irmãos, que na verdade eu não cuspi. Eu não lembro de nenhuma coisa que eu comi que eu cuspi. Eu só lembro de coisas que eu cuspi que agora eu como. Não tem nenhuma coisa que eu comi que eu cuspa. Mas tudo que um dia eu cuspi, eu como. Por exemplo, eu sempre detestei panelada. Por causa do cheiro. Eu via panelada. Hoje, eu como a panela, a panelada, a panela, os garfos. É. Buchada de bode. Eu vi aquilo, eu pensava que aquilo ali era uma apendicite. Hoje eu como. As buchadas, tudo que botar do mundo eu como. Eu gosto. Eu estou comendo esses dias sopa. Um pouquinho de farinha é bom, rapaz. O que é mais? Enfim, coisas que eu só comi agora depois que cresci. Antes eu não comia. Eu não tenho coisas que eu comia que agora eu cuspo. Não. Cuidado. Se alguma coisa que é de Deus e você passou a vida toda dizendo, por causa de Deus eu rejeito isso, eu rejeito isso, eu rejeito isso, eu rejeito isso. Se em algum momento você abrir mão daquilo que você defendeu, em nome de qualquer conveniência, você está entrando num caminho perigoso. Por exemplo, eu sempre defendi que o culto tem que ser pentecostal, que o pregador tem que ser pentecostal, que os irmãos têm que dar glória a Deus, dar aleluia, falar em língua, pular, gritar aleluia. Mas aí agora está cheio de doutor aqui. Aí eu começo agora, para que glória a Deus? Para que essa zoada? Aí se vocês mexeram nas minhas mensagens de 5 anos atrás, eu pulava e gritava, mas agora está cheio de doutor, eu nem pulo nem grito. Eu cuspi tudo que eu defendi. Agora eu lhe garanto uma coisa, se você puxar minhas mensagens no início quando eu cheguei aqui, para a mensagem de hoje, você vai ver que eu estou pregando do jeito que eu preguei, e eu continuo defendendo a mesma coisa. Qual foi uma das primeiras práticas de Saul como rei, vocês sabem? Uma das primeiras práticas de Saul como rei foi expulsar todos os bruxos, todos os agoureiros, todos os cartomantes, todas as pipotisas. Ele expulsou os bruxos de Israel e disse: aqui eu não quero sessão espírita, aqui eu não quero agora, nem maldição, nem invocação de espírito, aqui quem manda é Jeová. Mas sabe o que é que ele faz? Ele abraça aquilo que sua consciência mais abominava. Bem-aventurado é o homem que não se condena naquilo que aprova, ou que não pratica aquilo que desaprova. Se você desaprova macumba, como é que você vai para macumba? Se você desaprova alguma coisa, como é que você pratica essa coisa? 1 Samuel 28, ele vai para a casa da pitotisa de Endor e termina a sua vida invocando demônios, sabendo que aquilo
era abominação diante de Deus. Porque Deus não falava mais com Saul, nem por meio de Samuel, quando Samuel era vivo, nem por meio de sacerdote, nem por meio de Urim e Tumim, e nem por visões e sonhos. Sabe o que é que ele diz? Já que Deus não fala, profeta não fala, sacerdote não fala, e nem meus sonhos falam, os demônios vão falar. Irmãos, não fique atrás de nada. Alô? Vocês aguentam só 5 minutos para me terminar? Olha para o seu irmão e diga: não fique andando atrás de nada não, rapaz. Atrás de profecia de Deus. Fala, vou na casa de Joaquim na Filisteia, que fala na boca de Deus. Irmão, pare com isso. Quando Deus quer falar com você, Ele fala. Ele dá um jeito, usa um menino no meio da rua, usa uma pessoa. Ele dá um jeito de falar com você, rapaz. Eu fui uma vez, estava com um amigo meu, aí fui passando em frente a uma casa, aí o Argla, um amigo meu chamado Argla, disse: rapaz, aqui tem um rapaz que faz uma oração, vamos passar lá? Está tendo um culto lá. Eu digo: vamos. Aí eu desci do carro, a casa estava cheia de gente, não dava nem para entrar. Aí eu me assentei na área, de lado, o Argla aqui, olhando para dentro de casa assim, de lado, um monte de gente aqui, a casa entupibada de gente. Aí o irmão que estava lá dentro da casa, que era o dono da casa, disse: irmãos, porque agora chegou a hora de nós ouvirmos a pregação da palavra de Deus. Eu convidei um pastor, esse pastor foi convidado. Há um rapaz aqui que o Senhor te pegou no meio de uma rua sem ter culto nem pregação. Tu estava sentado numa calçada conversando com teus amigos, e o Espírito do Senhor veio sobre ti. Tu foi batizado com o Espírito Santo. Tu é de uma terra distante. Teus pais não são crentes, e tu estás aqui só pela fé. E tu, pregador, não serás mais o pregador, porque quem vai pregar a palavra é este rapaz que Deus me revelou. E esse rapaz é você. Estava lá fora. Levante sua mão e glorifique a presença de Deus. Levante sua mão e adore o Senhor, que fala como quer. Fique de pé glorificando a Deus esta noite, glorificando a Deus. O Espírito de Deus está operando, o Senhor está trabalhando. Adore ao Senhor essa noite. Sabe o que é que Saul faz? Manda aquela mulher invocar demônios. Saul termina a vida hipocondríaco. Sabia que tem crentes hipocondríacos? Deixa eu dizer, irmãos, um dos maiores sintomas de crente, sabe qual é? Eu vou dizer agora, pega essa. É o maior sintoma de crentice. Chama-se vitimismo. Vitimismo. Você conhece a pessoa que está errada, mas ela tem a capacidade de, dentro de segundos, sair da posição de errado e ela se transforma na vítima. Eu vejo isso muito, irmão. Pessoa toda errada na igreja. Aí você chama a atenção, trata como se tem que tratar. Aí fica todo mundo adulando ela, o bichinho, não pode fazer. E ele vira vítima. Virou vítima. Deus me livre. Vamos deixar de vitimismo, irmão. Negócio de vitimismo. Acaba não dar satisfação a ninguém, não dá satisfação a nada. Aí fica dando de vítima aí, como se a gente estivesse perseguindo ele. Mentiroso. Quem mais sofre com isso é pastor. Irmão, pastor sofre isso com mais. Vítima, estão me perseguindo, querem me matar. Que conversa é essa, rapaz?
Saul vira hipocondríaco, sujeito que tem mania de que o mundo todo está contra ele. E sabe o que é que ele faz? Tira a própria vida. 1 Samuel capítulo 31, verso 4. Saul se suicida. Deixa eu ler aqui. Ser segundo o coração de Deus, Saul, é mais do que ser carismático e profético. É mais do que ser publicamente interessante. Ser segundo o coração de Deus é quando Deus é amado com alegria reverente e com liberdade prudente, onde nossa palavra nem seja precipitada nem negociada de acordo com a circunstância. Esse é segundo o coração de Deus. Onde nossa vida não seja limitada pelos desafios maiores do que nós, onde nossa segurança não se transforme em ciúmes, onde nossas inseguranças não se transformem em ciúmes doentios e obsessivos, que as nossas reconciliações não sejam acontecimentos emocionais sem consistência, onde a nossa consciência dos perigos espirituais jamais sejam minimizadas. Mas acredite, nós não estamos falando mal, ou não estamos falando de nenhum crápula universal. Estamos falando de alguém que adoeceu. Saul, da tribo de Benjamim. Não entre por esse caminho. Começou bem e terminou mal. Que Deus não rejeite nenhum de nós, e que a presença dEle seja sobre cada um de nós, porque está escrito: os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor. Os passos de um homem justo são confirmados pelo Senhor. Que Deus confirme seus passos onde quer que você passar, em nome de Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar. Deus, obrigado por esta palavra.